Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um assunto para falar para vocês a respeito de um livro que eu sempre uso como base, como fundamentação para passar as partes mais teóricas, que alguns de vocês até já têm, que é o livro do Calante, que é do Michael Calante. Esse livro aqui, olha, nossa, o meu tá bem surradinho, tá? Esse livro aqui é um livro muito legal para quem está iniciando na panificação. O Michael Calante, ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência em culinária. E ele é um educador experiente em pães. Então ele andou por muitos lugares para aprender, né, para aprender com alguns mestres, Estados Unidos, França e até aqui no Brasil. Né, ele esteve para aprender também sobre a forma como nós trabalhamos, os nossos processos, visitar as nossas padarias, certo? E como resultado dessa experiência que ele teve, ele observou que os pães eles podem ser divididos de acordo com a técnica pela qual eles são feitos e dividido em famílias de pães. Então ele classificou essas famílias de pães em 5 grupos, né? Então nós vamos ter as famílias de massas magras, as famílias de massas macias, as famílias de massas ricas, de massas pegajosas e de massas doces. Então são 5 grupos aí e cada uma delas tem um representante. E que eu acho super legal, porque aí você também identifica de que grupo é aquele pão que você gosta mais, de que qual parte que faz, né? Qual família pertence àquele que o seu cliente de repente gosta mais de comer, né? E aí assim são então esses 5 grupos que nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês. Então assim, por que eu me apaixonei por esse livro? Primeiro eu ganhei esse livro do meu marido lá em 2013, ganhei de presente, foi o primeiro livro que eu ganhei. E eu achei a didática do Calante muito simples. E assim, se eu, uma pessoa que estava iniciando a fazer pães, estava entendendo, então significava que seria simples para outras pessoas também entenderem, para outras pessoas que quisessem começar nessa caminhada. Então, realmente, ele é o meu livro de cabeceira, ele e os 6.000 anos de pão, do Jacob, né, Edward Jacob, que eu gosto muito, 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 muito. É a parte de história, a parte que conta dos egípcios, dos gregos, dos americanos e toda a influência que o pão teve, né, nas civilizações. Então eu gosto bastante desses 2 livros e para mim hoje são os que mais conversam comigo. E assim, o que o Michael Calante também diz nesse livro? Que assim, que não basta você apenas saber uma receita, seguir uma receita, que é o que eu vivo falando também, que não adianta só você tirar lá uma receita da internet e fazer. Quem vai trabalhar com isso, claro, gente, são pessoas e pessoas. São pessoas que realmente só querem pegar lá a receita e resolver uma questão lá no final de semana, para a família ou para amigos. E tem aquela outra pessoa que é mais profissional, quer ter o conhecimento mais aprofundado e assim ela vai buscar mais informação. E o Calante ele fala que a gente precisa de dedicação, de respeito aos métodos, né? Uma compreensão de cada uma das etapas que são elaboradas, da cada uma das etapas de elaboração do pão. E é sempre isso que eu também falo, porque não adianta você, às vezes, por exemplo, a gente também é afrontada, né? A gente às vezes está num determinado grupo e a gente assim se torna afrontada por pessoas que dentro do grupo sabem, têm conhecimento também e passam a ensinar mais do que a gente, mas sem ter a fundamentação. E você sabe que se você começa a fazer algumas perguntas para aquela pessoa, ela não tem o básico, ela simplesmente copiou e colou.
E isso não vale, né? Não vale. Não faz você ser um bom profissional. Pode fazer até você passar de ano, mas não faz de você um bom profissional, certo? Então a linguagem desse livro é muito simples. Ele está cheio de dicas sobre uso de forno, sobre os tempos de massas e sempre aquela coisa que eu falo, lógico, ele dá sempre uma referência e o que a gente vai fazer com essa referência é sempre fazer um ajuste, uma adaptação, né, no nosso processo, no processo que você vai começar a desenvolver. Então assim, e qual é o objetivo desse livro, principalmente desse livro? Dar informações tão assim simplificadas que qualquer pessoa pode fazer ou desenvolver a sua própria receita. Ela pode desenvolver a sua metodologia a partir dali, porque é o básico mesmo de técnica, de modelagem, de informação que você precisa ter para poder começar, para poder trabalhar. E depois é aquilo que a gente já falou, né? Você tem uma linha de pensamento, você tem um fio aí que você se orienta e claro, nesse fio você vai poder se desviar um pouco para aprender mais um pouco, você vai poder ir para lá, mas você sempre volta naquele fio que você tem como referência e aí você faz as suas comparações e faz os seus ajustes. Então por isso que eu gosto muito, eu recomendo mesmo esse livro para qualquer aluno, para qualquer pessoa que queira trabalhar fazendo o pão. Então vamos às famílias. Hoje nós vamos falar de 3 famílias, porque o nosso tempo, a gente sabe que ele é um pouco curto, e eu quero passar isso mais devagar, porque senão eu fico igual na live passada, esbaforida para passar todo o conteúdo, e sendo que a gente pode ter um pouco mais de tempo numa próxima live, isso daí pode acontecer, né? A gente pode estar falando, voltando nesse assunto, recapitulando e voltando nesse assunto. Então, quais são essas 3 famílias? Como eu disse no início, o Michael Calanti classificou em 5 famílias de massas ou 5 famílias de pães, certo? As massas magras, as macias, as ricas, pegajosas e as doces. E hoje nós vamos falar da magra, da macia e da rica. Tá vendo? Olha, gente, tem massa de todo tipo, massa magra, massa macia, massa rica, mas o que será que é isso, né? O que é essa massa magra? Quando a gente pensa em massa magra, a primeira coisa que me vem à cabeça é alguma coisa que não tenha gordura, igual a gente, né? Assim, com pouca ou nenhuma gordura na sua consistência, na sua massa. E aí o que você vai fazer? Existe um pão que é o representante dessa massa magra. E assim, se a gente começar a pensar, qual será que é o representante da família de massa magra? É um pão que muita gente gosta, é um pão que muita gente usa para fazer brusqueta, muita gente usa para fazer até sanduíches, né? Que no Brasil ela é um pouco maior, né? Então isso daí é a representante da massa magra, é nada mais, nada menos do que a nossa querida baguete, certo? E junto com a baguete vem também os bagels, né? Que fazem parte dessa família, bagels, e os pretzels, assim, são exemplos mais próximos de referências de pão para que a gente possa entender. E o que é essas massas? Então são massas que vão usar praticamente os 4 elementos: a farinha, o fermento, a água e o sal, certo? Esses 4 importantes elementos que tem nessa família de massa magra, nessa família das baguetes. Uma outra característica dela também é, por exemplo, quando você mastiga, e eu pelo menos percebo isso, né? Uma baguete, a sua mastigação, pelo menos para mim, ela é mais demorada, parece que ela é levemente emborrachada, até porque se ela não tem gordura na massa, ela não é tão macia na hora que você vai mastigar, parece que ela é meio borrachudinha,
certo? Então, quando você tem esse tipo de pão na boca, você percebe que ele demora, você mastiga mais vezes, ele demora mais, né, para você chegar ali no seu palato e perceber e ela começar a desmanchar na sua boca. O tempo de mastigação de um pão como esse, de uma baguete, ou mesmo de um pretzel, ou mesmo de um bagel, ele é mais longo. Então você vai perceber isso, por quê? Porque ele não tem gordura. Então é mesmo mais longo para você mastigar essa massa. Ele quase também, quando você parte, ele quase não tem migalhas, né? As migalhas são pequenas ou moderadas. Para você fatiar um pão como esse, principalmente uma baguete, às vezes ele é mais, você tem que pôr uma certa pressão para você cortar essa massa, segurar, né? Porque ele tem uma certa consistência. E a estrutura desses pães, eles podem ir desde aqueles alvéolos, né, que a gente, os tão famosos alvéolos que uma baguete tem por conta da sua própria hidratação, até um miolo mais uniforme, como é o caso dos bagels, né? Não sei se vocês conhecem, eles são assim uns pãezinhos redondinhos, né? Tem um furinho no meio e ali é mais maçudinho. Mas também ele é feito apenas de farinha, água, fermento e sal. E às vezes nem parece que só tem isso por conta dessa... ele é mais macio, levemente mais macio do que a própria baguete. Mas também você leva mais tempo na mastigação. A porcentagem de açúcar e gordura nas massas magras, ela é baixa e ela pode chegar até mais ou menos 4%. Então esse índice, né, de percentual de gordura ou de açúcar numa massa, ele é considerado baixo, ele é considerado pequeno. E o líquido usado, né, na maioria dessas massas, ou em todas essas massas, eu diria, é a água. Ela não vem misturada com leite, ela não vem misturada com outro ingrediente. Então são realmente os 4 elementos. Celi, como que para armazenar um pão como esse? Todo mundo sabe que a baguete é deliciosa no dia que você come, que ela tá lá com aquela casca crocante, o miolo dela tá mais macio. Mas se você, por exemplo, deixar esse pão em temperatura ambiente, ele logo vai se ressecar, por conta de não ter nenhum amaciante na massa, né? É simplesmente água e farinha ali. E o que vai se agregar vai ser fermento e sal. Então, quando você trabalha, quando você come um pão como esse, de um dia para o outro, você vai perceber que ele está mais sequinho. Então, como que faz para armazenar um pão desses, né? Você vai embalar isso daí num plástico e vai deixar embaladinho, às vezes num filme plástico, para ele manter um pouco da umidade. O tempo de fermentação dele também vai de 1 hora a 1h30, porque a colônia de fermento ela se estabelece muito rápido nesse tipo de massa, tá? Você vai estar dando alimento ali para o fermento. Eu estou falando, gente, não estou falando da baguete feita com fermentação longa, certo? Eu estou falando da baguete, dos pães feitos com fermento biológico seco ou fermento biológico fresco. Só lembrando que a minha especialidade não é os pães de longa fermentação, embora eu entenda o processo, eu também saiba fazer, mas eu optei por esse outro tipo de massas, né, feitas com os fermentos biológicos. Então, o manuseio dessa massa, como que a gente vai fazer? Ele é um manuseio direto. Como assim esse manuseio direto? É uma massa de desenvolvimento intensivo, porque o tempo, a sova dela é um movimento contínuo. E, por exemplo, você vai fazer uma baguete, se você for colocar na maceira, ela precisa da velocidade da maceira para atingir o desenvolvimento dessa massa lá dentro. Então elas também têm, assim, são massas de desenvolvimento intensivo. As 3 são dentro desse tipo de desenvolvimento. As 3 vão precisar aí de um tempo de velocidade de maceira, essa sova contínua, né, para você poder alcançar o desenvolvimento do glúten, o teor proteico dela se desenvolver adequadamente. Então, quando a gente fala mistura direta,
É porque a gente tem aí, primeiro a gente mistura, né? Primeiro a água, depois vem o fermento, aí entra a farinha e por último o sal nessa batida aí de maceira, ou mesmo se você for tentar fazer isso à mão, é essa a ordem que você vai trabalhar, por isso que é chamado de mistura direta. Por exemplo, os pretzels, os grissines, o bagel também, eles seguem nessa mesma sequência, tá? Dessa forma. Por quê? Porque eles fazem parte da mesma família. Sendo parte da mesma família, eles vão seguir quem? O exemplo da baguete, de manuseio, de tempo de fermentação, de uma porção de coisas que ela representa para o restante da família, certo? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma baguete na maceira, o tempo dela de desenvolvimento, você vai trabalhar lá com velocidade 1, 8 minutos e velocidade 2, 12. Não, ao contrário, velocidade 8 na velocidade 2 e velocidade baixa 12 minutos. Então você vai alternar, primeiro você vai bater ela mais rápido e depois você vai continuar batendo lá por um pouco mais de tempo até o glúten se desenvolver. A armazenagem, então, como eu estava falando, ela tem uma vida curta de prateleira, porque ela, como ela não tem nenhum amaciante, ela vai fazer o quê? Ela vai ressecar mais rápido, né? E vai ficar bom para fazer um crouton, para fazer uma brusqueta depois. Como é que é aquela salada que eu gosto bastante também, que a gente faz com folhas, que você tosta, não é um crouton que você faz, panzanella, né? Uma salada muito gostosa, que você tosta um pouco o pão e depois você mistura lá com alface, com tomate, com cebola, gente, fica delicioso. E uma dica, quando eu faço esse pão tostado, eu ponho um pouquinho de azeite, sal e uma especiaria. E ele é maior do que o crouton, ele não fica crocante, ele é maior mesmo, ele é bem pedaçudo assim, uns cubos, e você depois dá uma tostada e mistura na salada. Nossa, é delicioso. Eu sou apaixonada por panzanella, né? Gosto bastante. Então, assim, como você vai armazenar essa baguete, às vezes num plástico para proteger em função da umidade, o que vai acontecer com a crosta? Ela vai perder a crocância, né? Então, assim, como que você recupera a crocância dessa crosta? Você vai umedecer essa crosta, vai colocar no forno um pouquinho, aí você bate lá, a hora que ela estiver mais sequinha, você sabe que ela tá mais, com essa crosta mais crocante também, certo? Então ela vai ficar bem gostosa. Uma observação para a gente trabalhar com a baguete, com esses pães que eles usam apenas água, e isso também é uma recomendação a própria do Calante, né, no livro. Ele diz assim que as receitas, de todas as receitas que estão nesse livro, ele usou água de torneira, né? E a gente às vezes fica com receio de usar essa água de torneira, porque a gente não sabe como é que ela tá, se ela tá legal, se ela é muito clorada, se ela tem muitos minerais, se ela tá com muito flúor, então a gente não sabe. E ele fala assim, se você tiver em dúvida, você pode filtrar essa água ou então trabalhar com água mineral. Qual que é a recomendação que ele dá na água de torneira? Ele fala assim, abre a torneira, deixa por 10 segundos ela aberta, para que os minerais e o flúor ou outras impurezas que estavam ali contidas no cano possam sair. 10 segundos. Você deixa, libera aquela torneira e depois já vai poder usar a água. Uma outra coisa assim, ele fala, né? Se você confia na água, principalmente em cidades maiores, como ele dava como referência, ele diz que a água é boa para fazer o pão. No nosso caso aqui, se eu percebo que se a água estiver muito clorada, que às vezes você tira a água da torneira, ela está lá esbranquiçada. Então aquele cloro vai prejudicar a sua fermentação, porque o que ele vai fazer? Ele vai queimar o fermento da sua massa e vai impedir de repente que o pão cresça
como ele cresceu na receita anterior, que não tinha aquela quantidade ali jorrando de cloro, porque às vezes você abre a torneira de casa e talvez eles estejam, sei lá, fazendo alguma higienização nessa água, algum tratamento, tem que fazer mesmo, né? E vem aquele branco quase fantasmagórico passando pelo cano, chegando na sua casa. Então espere isso sair para poder usar essa água. Então, se a água que você usa da torneira da sua casa, na sua cidade, for uma água confiável, legal, use essa água da torneira. Ah, Celi, como que eu sei? Simples, né, gente? Erro e acerto, ou fazendo um teste. O que você vai fazer? Você vai fazer uma receita com a água da torneira, uma receita com a água mineral. E você vai ver se teve realmente um resultado expressivo, né, no final. Se você perceber que realmente esse resultado dá muita diferença, então adeque o seu processo e veja como que você vai trabalhar com essa água mineral. Então é importante você fazer isso daí também. Eu falo que tudo, gente, é você fazer teste até você chegar naquilo que você quer, no produto que você está fazendo. Entendido? Então não adianta nada. Às vezes eu vou fazer com esse tipo de ingrediente, vou fazer com isso, vou fazer com aquilo. Aí você vai fazer a sua ficha técnica, você vai falar assim, puxa, eu não consigo ter um preço legal lá no final por conta de todo esse custo que eu tenho aqui com os insumos, até mesmo a água, né? Então, a gente falou da família das massas magras, que tem como representante a baguete. E assim, as massas macias também, elas trabalham com a mistura direta, e aí ela tem mais uma mistura modificada, mistura direta mais modificada. Por quê? As massas macias, elas já aceitam, né, já entram na receita das massas macias, o leite em pó. Pode usar, por exemplo, algum tipo de gordura líquida, certo? Então você vai fazer uma combinação aí de ingredientes. Então você vai ter os 4 ingredientes principais que todos os pães vão ter em qualquer momento: água, farinha, fermento e sal. E você vai ter aí o acréscimo de uma gordura, você pode ter o acréscimo aí de um ovo nessa massa eventualmente. Qual é o representante da família de massas macias? Eles dão um exemplo de um pãozinho de leite, que nos Estados Unidos é chamado de balloon, né? É um pão que vai manteiga, que vai açúcar, que vai leite em pó. Então lá, o representante dessa família que o Calante denominou, né, para representar a família de massas macias, é esse balloon. Ele é um pãozinho, nada mais que um pãozinho de leite. Se a gente for olhar, ele é pequenininho. São aqueles pãezinhos que são servidos em jantar. Muitas vezes, quando você abre um jantar, vai servir um pãozinho macio, um pãozinho fofinho, que abre um jantar. E quem são os outros pães que vêm na sequência dessa família? Então eu tenho o pão de batata, é um pão de massa macia, o pão de hambúrguer, o pão de forma, os pãezinhos de leite, né? Como eu já falei, a própria ralá é a filha dessa família, né? É um ente dessa família. E os donuts também fazem parte desse grupo. Claro, tem outros pães que podem se agregar, mas eu fiz um apanhado daqueles que eu achei que vocês mais conheciam, né? Mais populares até entre nós, para poder identificar qual é a família de massas macias. Quando a gente fala, por exemplo, mistura direta mais modificada, significa que nós vamos, por exemplo, nessa massa, muitas vezes nas minhas receitas mesmo, eu acabo fazendo esse tipo de mistura. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer a mistura, que eu falo, não põe toda a farinha, mistura tais ingredientes primeiro, depois você acrescenta o restante. Então, o que é uma característica de mistura de ingredientes dessa família de massas? Então, você vai misturar primeiro 1/3 dessa farinha, você vai reservar
para a água e o fermento. Ela é chamada exatamente assim, pasta de fermento, porque você agrega parte da farinha, 1/3 da farinha, toda a água e o fermento. Dilui primeiro o fermento na água e depois você acrescenta 1/3 de farinha. Fez aquela pasta de fermento, certo? Como se fosse a esponja. E na sequência, você vem acrescentando os outros ingredientes. Aí você vem acrescentando, né, o leite em pó, se tiver, a gordura, o açúcar. Por isso que é uma mistura mais modificada, porque esses outros ingredientes não tem na família de massas magras. Lembra que a família de massa magra são só os 4 ingredientes e não tem gordura, praticamente zero gordura aí. E não tem leite, não tem outro tipo de gordura ou de amaciante na massa. Mas na massa macia já entra a gordura líquida, que podem ser o óleo de girassol, o óleo de milho, né? Entra o açúcar, que na outra já não tinha, a mistura de líquido, a mistura líquida nesse caso é leite ou água e leite, ou você vai usar o leite líquido ali, ou você vai usar o leite em pó mais água, que é leite e água, certo? De qualquer jeito. E assim, qual é a característica dessa massa? A massa ela é macia, tem uma maciez moderada. Quando você come um pão levemente adocicado ou um pão de leite, você sabe como ele é. Os pães, eles vão se derreter mais rapidamente na boca. Quando você coloca na boca, a mastigação já é menos demorada do que a baguete, que você fica lá mastigando. E à medida que as gorduras e os adoçantes vão se liquidificando, né, vão se dissolvendo na boca, no palato, a mastigação fica bem mais rápida, mais fácil também de você. Por isso que são tão gostosos, né? A gente mastiga rápido, já quer comer mais um pedaço, um bocado daquele pão. E a estrutura das migalhas, ela também é muito parecida, são muito parecidas com as das massas magras. Elas são pequenas, miúdas, né? É um pão fácil de fatiar e não se rasgam ao assar, né? É um pão mais que eles não sofrem essa ruptura lá no forno ou por conta de temperatura. E a porcentagem, por exemplo, de adoçantes nessas massas, ou seja, dos açúcares que você vai colocar, é de 5 a 8%. Lembra que lá era de 0 a 4% caso você fosse adicionar algum percentual de açúcar, e de gordura também. A mesma coisa, de 0 a 4%. Então aqui nas massas macias são de 5 a 8%. E de gordura também, tanto de adoçantes, né, quanto dos açúcares, quanto das gorduras. E o líquido que você vai usar aqui, então, como eu já falei, é o leite ou leite mais água. E os tempos de fermentação dessas massas também são mais curtos, por conta da quantidade de açúcar que você vai adicionar e da gordura que está agregada nessa massa. A vida de prateleira dela é moderada, então não é uma vida curta como a das massas magras, e você também pode embalar para ela durar mais em plástico, né, em sacos plásticos. Estou falando, gente, de padarias, de comércio, né, porque na casa da gente não dura, você não vai nem ter tempo de embalar isso num saco plástico, numa coisa, porque um pão quentinho, saído do forno, uma massa macia, nossa, é numa sentada que todo mundo come um monte daquele pão e não vai nem sobrar para contar a história. E a crosta desse pão também fica mais macia. São massas que, por exemplo, a gente pode glacear, né, passar uma gema com água, uma gema com leite, uma gema com água, leite e um pouquinho de açúcar para ajudar a dourar. Então são massas que vocês podem passar para dar aquele brilho depois que ela estiver assada. E então, por terem menos água na sua consistência, elas também demoram um pouco mais para incorporar e se tornarem homogêneas.
tá? Diferente das outras lá que no instantinho ela já faz uma mistura. E como aqui tem mais gordura, tem açúcar, às vezes tem tem o leite, então ela demora um pouquinho mais para ficar homogênea. Lembra que quando eu falo, por exemplo, quando a gente faz as misturas lá também, né? Adiciona primeiro a água, depois você vem o fermento, ou já deixa dissolvido o fermento na água e vai acrescentando o restante dos ingredientes. Eu normalmente faço assim também, e já fiz pães mostrando para vocês, né? Que pode ser feito dessa forma. E outra coisa, a temperatura de forno desse tipo de massa também é menor. É diferente, por exemplo, de assar uma baguete, que ela só não tem gorduras na sua estrutura. Você vai assar uma baguete aí, de repente, a 200 graus e num tempo aí de 20 a 25 minutos, de repente, né? Depende do forno, depende da real temperatura desse forno para esse tempo de baguete. E a massa macia, como ela já tem gordura, ela já tem açúcar, o tempo de forno dela pode variar de 35 a 40 minutos, normalmente fica dentro desse tempo, até 40 minutos no máximo aí, e uma temperatura mais baixa, uma temperatura normalmente de 160 graus, certo? Mas aí você também precisa, por exemplo, verificar se essa temperatura do teu forno é adequada, porque a gente já falou aqui várias vezes que nem sempre os 170 graus ou 160 ou 180 graus do meu forno correspondem à mesma temperatura para você. Vai depender de inúmeros fatores aí, não é? Às vezes é um forno elétrico, a potência da energia, e mesmo os fornos a gás, eles também têm diferença com os seus botijões, não é? Com o tempo de forno, de temperatura mesmo. Bom, o que mais? Bom, falamos das massas magras, representante é baguete. Falamos das massas macias e a representante é os balloons, né? Ou pãozinho de leite. E assim, a massa magra, a gente vai fazer aquela mistura direta. A massa macia, a gente faz essa mistura direta e mais junto com os outros ingredientes, certo? Que nós vamos trabalhar. E a família das massas ricas, elas são representadas pelos pães de manteiga. Então, nessas massas, as massas ricas não incluem gorduras líquidas, elas só são feitas com manteiga. Eu lembro que tem um pão que é um Viennois, que também faz parte dessa família de massas ricas, que vai manteiga e ele fica bem macio, muito gostoso. Mas o maior representante dessa família das massas ricas é o nosso queridíssimo brioche, certo? No livro ele fala os pães de manteiga, mas nada como representar melhor essa família do que um belo e delicioso e saboroso brioche, que eu acho um dos pães mais gostosos também. Ele é um pão que você pode adicionar até recheios nele. O brasileiro gosta muito de colocar recheio nas massas que ele faz, certo? Então, quando ele por exemplo, cria lá um pão ou pega uma receita, a primeira coisa que a gente pensa é de como que eu vou rechear, como que eu posso rechear, o que eu posso acrescentar. Quer dizer, nós somos muito criativos nessa questão da culinária, da panificação, né, da própria patisserie. Então, nós temos assim muita criatividade para fazer essas massas serem diferentes, né? Nós adaptamos ao nosso paladar, nós adaptamos à nossa região. Então, eu falo que o céu é o limite quando a gente está fazendo pão, e para a culinária também, que é uma riqueza enorme, né, nesse nosso Brasil. Bom, então o que acontece? Quais são as características dessa massa de família rica? Família rica porque ela tem bastante gordura, bastante manteiga, e é feita também com leite, e é feita também com gemas, e é feita com ovos. Por exemplo, um panetone pode facilmente fazer parte dessa família, porque ele tem tudo e muito mais do que um brioche na questão da manteiga, na questão das gemas, na questão dos açúcares e muito mais.
Bom, então o que você faz? Quando você come um brioche, a mastigação é perceptível. Claro, gente, que tem pães que são falados que são feitos com manteiga, mas eles são feitos com gordura vegetal. Quando você come um pão com gordura vegetal, você não consegue sentir o gosto do pão. Quando chega aquele sabor no teu palato, tudo que você consegue sentir é gordura. Você não sente o sabor da manteiga nem dos outros ingredientes que aquele pão está te proporcionando. É aquele gostão assim, parece que a boca fica até empastada, né? Com a gordura hidrogenada. É ruim mesmo. Então, assim, você percebe quando é manteiga, porque a estrutura, o pão, parece que vai derretendo na sua boca, porque a manteiga, ela tem uma temperatura de solução, né, vamos dizer assim, que ela tem, por exemplo, ela é a mesma temperatura de dentro da nossa boca. Então, em contato com a nossa boca, ela derrete. Então, aquela delícia de brioche dentro da sua boca, nossa, eu acho maravilhoso. Então, amanteigado, bem gostoso mesmo. Eles são fatiados facilmente, né? São massas boas para você poder até fazer trançar e fazer pães decorativos. É uma massa que te permite isso. E a porcentagem de açúcar, inclusive, até para essas massas ricas, ela é baixa, pelo menos assim. Lá fora, todas as massas elas vão levar menos açúcar do que nós estamos acostumados a colocar nas nossas massas. O brasileiro está acostumado a comer coisas mais adocicadas do que, por exemplo, um europeu. Quando você come um brioche aqui, come um brioche lá, você vai sentir diferença, porque ao nosso paladar ele precisa estar mais adocicado. Mas o brioche lá fora, em outro lugar, ele não tem tanto açúcar como nós colocamos. Aliás, nem todos os alimentos que eles fazem tem essa quantidade de açúcar que a gente gosta aqui de sentir esse saborzinho na nossa boca. E assim, a diferença é que a porcentagem de gordura desses pães é de 15% a mais. Por exemplo, os brioches, eles são feitos com mais de 20% de gordura de manteiga, né? Também vai leite, também vai gema. E o que acontece, né? Nessas massas você pode usar uma farinha para todos os usos. Quando você vai fazer um outro tipo de pão, para dar mais estrutura a ele, você vai precisar de uma farinha um pouco mais forte. Mas nessa você pode usar uma farinha aí com 10%, 11%, 12% de proteína. Os outros pães pedem um teor proteico de 14%, por aí, para eles ficarem com essa casca mais crocante. Mas lembrando que aquela ficha que você olha na embalagem da farinha nem sempre significa bom teor proteico. Ele tem um teor proteico ali naquela, mas não significa que aquele teor proteico é legal, certo? Lembra disso que a gente já falou também. Então, como é que é o manuseio dessa massa? Ela vai de emulsificada para mais modificada. Ela tem todos os 4 elementos, mas nesse caso, como a gente vai agregar gordura, a manteiga na massa, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos desenvolver a rede proteica antes de adicionar a gordura. Então nós vamos desenvolver primeiro o glúten para depois a gente adicionar a manteiga, para ela ter estrutura de suportar aquela carga de gordura que nós vamos colocar na massa. Então, se você, por exemplo, não respeitar isso, a tua massa pode desandar totalmente, né? Então, por isso que a gente fala que a rede de glúten precisa ser desenvolvida antes da adição de manteiga. E assim, se a massa começa a esquentar, você fez lá todo o teu processo, e se a massa esquenta, o glúten começa a ficar pegajoso. Por isso então que a gente fala para adicionar sempre ou a manteiga em ponto de pomada, que ela ainda está mais fria, mais geladinha, né, e nunca derretida, porque você vai comprometer o desenvolvimento dessa rede aí. E aí você vai adicionar também as gemas, né? E para que servem as gemas? Você vai emulsificar a manteiga, porque ela tem gordura também na sua composição.
E assim, esses pães mais amanteigados têm uma longa vida de prateleira e eles vão ter uma durabilidade maior. Se você também armazenar em plástico para reter a umidade, normalmente eles são armazenados em temperatura ambiente. E qual que é a preocupação do padeiro com relação ao uso da manteiga nessas massas ricas? Certo? Ela precisa ter assim um tempo certo para entrar na massa, porque a estrutura do glúten vai ter um efeito de amolecimento se você não cuidar do tempo que essa manteiga vai entrar ali na massa. Se você, por exemplo, colocar cedo demais a manteiga, as moléculas de proteína vão ficar revestidas e não vão conseguir se unir. E aí vai ser difícil, realmente você vai ter mais trabalho. Você pode até conseguir, mas é muito mais trabalhoso. Se você passar do tempo, por exemplo, a tua rede de glúten está bem desenvolvida e você vem POFT, põe uma carga de manteiga ali, o que vai acontecer? Aquilo vai rodar na masseira ou vai rodar na tua mão e não vai incorporar de jeito nenhum, porque parece que a massa virou um chiclete e aquela gordura não vai agregar de jeito nenhum. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de você colocar essa manteiga na massa para não acontecer isso. De alguma forma, elas não vão se unir aí para fazer um bom desenvolvimento dessa rede proteica. Então, atenção na hora de agregar a manteiga. Eu sempre coloco, por exemplo, não sei, é a prática da gente, né? Mas a hora que ela tá quase se juntando, né? Então, para mim é a hora de colocar a manteiga. A hora que a massa tá quase se juntando toda é a hora de colocar a manteiga. Se eu deixar passar, como eu já vi acontecer, ela fica lá sapateando dentro da masseira e dá até dó de ver. Dá até dó mesmo de ver, porque fica aquela rede esticada de glúten passando naquele sebo de manteiga, aquele monte de manteiga, escorregando para lá e para cá e não se junta de jeito nenhum. Aí o que vai acontecer? Vai esquentar a massa e ela pode oxidar e não agregar aquilo da forma como deveria ser agregado e prejudicar a tua rede de proteínas. Bom, o que acontece quando a gente adiciona os ovos, né? Por exemplo, a gema e a clara, elas vão deixar a sua massa mais forte e mais firme. As gemas, elas têm uma proteína chamada lecitina e parte dessa lecitina, ela é formada de gordura que vai acontecer o quê? Vai amaciar a massa. A lecitina, ela é o agente emulsificante, é ela que vai fazer como se fosse assim, é essa gema que vai fazer vai aderir todo mundo, ela tem uma função adesiva, então ela vai juntar o leite, a manteiga e a água que tiver ali dentro da sua massa. Então ela faz essa adesão, então isso ela vai fazer essa emulsificação, vai juntar todo mundo. E a clara, ela tem a albumina, que a hora que ela se junta à rede de glúten, a rede proteica, ela vai dar mais suporte para a massa se estruturar. Legal isso, né? Então eu acho isso super interessante. Bom, ela vai então reforçar a rede de glúten para tornar a sua massa mais estendível, alguma coisa assim. Bom, então assim nós fechamos para falar sobre as famílias de massa magra, macia e rica. E essas três massas eu quero que você depois pense, por exemplo, assim, se você é capaz de identificar qual é cada família dessas massas com base na porcentagem de amaciantes dela, a porcentagem de óleo, gorduras, né, a manteiga, a porcentagem de açúcar que você vai usar. Qual é a massa magra, qual é a massa macia e qual é a massa rica? Você já tem aí conteúdo para identificar essas três famílias. E todas elas usam o desenvolvimento intensivo para criar a rede proteica, ou seja, aquela sova contínua para você ter a rede de glúten desenvolvida. E vão usar também velocidades parecidas na masseira para poder fazer essa rede começar a trabalhar. E assim, são combinadas, são desenvolvidas, têm seus representantes, né?
E qual é, depois se eu perguntar, fizer um questionário, qual é, por exemplo, a massa que representa a massa, o pão que representa a massa magra, qual é o pão que representa a macia, qual é o pão que representa a massa rica. Tenho certeza que depois desse conteúdo que eu passei, você vai conseguir identificar, não é verdade? Então, para vocês, boa noite, bom descanso, bons ventos, um beijo e bons pães para vocês. Até a próxima live.